Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Poder sentar, igreja? Gostaria de deixar aqui para a meditação da igreja, Gênesis, no capítulo de número 15. Estou alegre, estou contente de estar na casa do Senhor. Alegrei-me, como disseram. Vamos à casa do Senhor. Para deixar para a meditação da igreja, Gênesis, capítulo de número 15. A epígrafe vai dizer assim: Deus anima Abrão. Se o nosso pai na fé desanimou, quanto mais nós. Mas aqui em Gênesis, no seu capítulo 15, a palavra de Deus nos dá uma lição. Nós sabemos que de Abraão saiu as 3 maiores religiões do mundo. De Abraão saiu o Islã, saiu o judaísmo e saiu o cristianismo. E essas 3 religiões maiores do mundo, ela é considerada como monoteísta, que acredita num só Deus. E o que chama a atenção, o que sobressai é o cristianismo, porque o cristianismo, ele aceitou o Messias, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O cristianismo sobressai porque ele creu que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia. O cristianismo, ele sobressai porque acreditou que Jesus está à direita do Pai, intercede por nós e enviou o Espírito Santo, que está aqui na casa, fazendo tudo isso que está aqui neste lugar. Eu sinto um grande temor aqui nessa casa hoje, igreja. A presença de Deus aqui é real e eu creio que o Espírito Santo já está fazendo o sobrenatural na vida de cada um. A Bíblia vai falar aqui em Abraão, que Abraão, ele estava preocupado com as coisas terrenas. E o versículo que me chama a atenção aqui é o versículo de número 5, que diz assim: então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi imputado isso por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor, Deus, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Abraão estava tão desanimado, que ele vai fazer uma pergunta para o próprio Deus: como saberei eu que hei de herdar a terra? Igreja, a palavra aqui, então levou para fora. Essa palavra, levou para fora, no hebraico significa lelerá, sai-te depressa. Abrão aqui nesse texto, ele está preocupado com a sua semente, ele está preocupado com as suas riquezas, com quem ele vai deixar as suas riquezas, e aqui ele começa a ficar cabisbaixo. E o que chama a atenção é que Deus, num diálogo, chama ele para fora, ou seja, ele estava dentro da sua casa. Assim, igreja, é nós nas nossas vidas. Hoje o dia de culto, não é necessário nós ficarmos em casa, mas estarmos em comunhão, porque se nós estivéssemos em casa, nós estaríamos preocupados com as coisas terrenas, com as dificuldades, com os problemas, com contas, com filhos. Mas quando nós ouvimos o chamado de Deus: hoje eu saio para fora, hoje eu saio para fora, e saio depressa, porque quem tem pressa de adorar a Deus, aleluia, Deus tem pressa para operar um milagre na sua vida. O sair depressa e olhar agora para o céu, e contar as estrelas, se é que pode contar. Contar a estrela, igreja, para nós é entender que nós deixamos de olhar para as coisas terrenas e entender que é impossível contar as estrelas, que é impossível, e o que é impossível para nós, só Deus pode fazer. Ou seja, o que é impossível
O que é olhar para a estrela, o que é olhar para o céu e contar as estrelas para nós? É saber que Deus deu o livramento e nós não vimos. É saber que Deus cortou o laço e nós não vimos. É saber que Deus quebrou as correntes, que Deus deu livramento quando nós comemos alguma coisa mortífera. É saber que Deus, Ele deu livramento de acidente. É saber que Deus, Ele fechou a sepultura. É saber que Deus tem cortado setas malignas, não permitindo que a seta penetre no meu e no seu coração. É permitindo que nenhum feitiço penetre em nossas vidas, em nossa casa, em nosso lar, nenhum mal entra. Não permitindo que nenhuma obra diabólica, nenhuma obra maligna entra em nossas vidas. É isso que é o contar as estrelas. Não podemos contar as maravilhas que o Senhor Jesus Cristo tem feito em nossas vidas. Quando eu observo aqui, aleluia, quando Deus chama, olha para o céu, ou seja, vamos buscar as coisas do céu, do alto, porque a todas as outras coisas será acrescentada. Deus não chamou nós por cauda, mas chamou nós por cabeça. Ou seja, quando nós olhamos para baixo, nós vemos derrota, mas quando nós olhamos para cima, nós vemos vitória. Quando nós olhamos para baixo, nós vemos o pecado, mas quando nós olhamos para cima, nós vemos o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a santificação de Deus em nossas vidas. Quando nós olhamos para baixo, nós vemos a fraqueza, o desânimo, mas quando nós olhamos para cima, nós vemos o poder de Deus aperfeiçoando em nossas vidas. Quando nós olhamos para baixo, nós olhamos o ouro e a prata, mas quando nós olhamos para cima, nós vemos o levanta e o anda. Quando nós olhamos para baixo, igreja, nós vemos a doença, mas quando nós olhamos para cima, nós vemos o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Quando nós olhamos para baixo, nós observamos calamidade, destruição, guerras, terremotos, mas quando nós olhamos para cima, nós observamos que está tudo no controle de Deus. Quando nós olhamos para baixo, nós observamos o inimigo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas quando nós olhamos para cima, nós vemos o leão da tribo de Judá, aquele que não perde guerra, não perde peleja, não perde batalha, não perde nada, igreja. Nós com Cristo, nós não perdemos nada. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.